Uma dúvida muito frequente, né, que muitas mulheres chegam no consultório é assim, qual método anticoncepcional eu devo usar? Né? Qual é a forma seja melhor para eu prevenir uma gravidez? Enfim, para quem não me conhece, né, eu sou o Dr. Luiz Eduardo Campos de Carvalho, sou médico, ginecologista obstetra e especialista em infertilidade e reprodução humana. Uma dúvida muito comum, né, de muitas mulheres, né, ou seja, né, eventualmente aquela mulher ou aquela menina começou a ter relação sexual, qual que é o melhor método? Existe um método que seja o melhor, ou seja, aquele indicado para todas as pessoas? Na verdade, a gente tem que individualizar o método contraceptivo, ou seja, né, o que é bom para uma pessoa nem sempre é bom para outra, né? A gente vê muitas mulheres às vezes falando, eu comecei a usar o anticoncepcional que a minha amiga usou, né? Isso é muito comum, muitas pessoas, às vezes a gente tem essa frase no consultório. Então, lógico, nem sempre o anticoncepcional que a sua amiga usa, ele vai ser um anticoncepcional adequado para você. Então a gente tem que levar em conta algumas coisas. A facilidade do uso do método contraceptivo, né? Eventualmente a questão de custo, a disponibilidade na rede pública. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não adianta eu indicar um método para uma determinada pessoa que ela não vai usar ou não vai usar de forma adequada. Né? Então, basicamente, a gente realmente hoje a gente tem uma postura de individualizar o método contraceptivo. Então, basicamente, o que a gente tem de métodos contraceptivos? Eu tenho métodos que a gente chama hormonais, e aí tem desde a pílula anticoncepcional, que é o mais comum, que as pessoas conhecem. Eu tenho pílulas que podem ser de 2 tipos de hormônio, que a gente chama combinados, e existem pílulas que podem ser de um tipo de hormônio só, que geralmente são pílulas de progesterona. Existem métodos injetáveis, que são injeções, né? Que podem ser injeções mensais ou injeção trimestral, tá certo? Existem métodos que a gente chama de barreira, né? Basicamente, que é o preservativo, mas existem métodos no Brasil menos conhecidos, né? Que é o diafragma, que é como se fosse um capuz que você coloca dentro da vagina, que encobre, né, o colo do útero. Geralmente a mulher coloca antes de iniciar a relação sexual, mas esse tipo de método no Brasil ele não é muito usado ou pouco conhecido, né? E existem hoje, né, métodos que são bastante interessantes, que a gente chama de LARCs, né, que na verdade, o que significa isso? Do inglês, que são métodos de alta eficácia e longa duração. Então, ou seja, é um método que ele é extremamente eficaz no sentido de evitar a gravidez, e aquela pessoa pode usar esse método por um tempo mais longo. Né? Basicamente, nesse tipo de método contraceptivo, a gente tem 2 classes. Eu tenho os DIUs, que tem os DIUs que são hormonais e DIUs não hormonais, e eu tenho o implante, né, que você coloca normalmente embaixo da pele no braço, né, e junto com o DIU eles são métodos aí que podem ser usados por muito tempo. Né. Se você quiser saber especificamente cada um desses métodos, né, nos próximos vídeos vamos comentar especificamente sobre cada um desses métodos individualmente. Não percam, fiquem de olho.